Capítulo 26. Como você cresceu. Nosso grupo estava cruzando o enorme portão e finalmente entrou na grande capital do Império, a maior cidade de todo o território humano e talvez do mundo, onde estavam as pessoas mais influentes de toda a humanidade. A capital imperial de Excalibur, ou melhor, a grandiosa e imponente cidade imperial Excalibur, ergue-se no horizonte com torres altas que faziam a grande muralha parecer um castelo de pedra. Ruas pavimentadas e largas, perfeitamente planejadas e alinhadas entre edifícios majestosos, exibindo a grandiosidade da arquitetura imperial. Ao caminhar mais um pouco, eles notam praças ornamentadas com fontes e estátuas que contam histórias para aqueles que tinham olhos atentos e um certo conhecimento prévio. Eles decidem continuar caminhando pela cidade em grupo para conhecer um pouco e aproveitar a vista. Nenhum deles havia vindo aqui antes. Ao entardecer, a cidade ganha vida com uma iluminação mágica e tecnológica. Lâmpadas místicas, alimentadas por uma forma única de energia arcana, lançam uma luz suave sobre as ruas. Lanternas mágicas flutuam suavemente acima dos mercados noturnos, criando uma atmosfera mágica e acolhedora que lembrava muito uma cidade moderna e trazia nostalgia para Arthur dos poucos momentos felizes de sua vida passada. Foram algumas horas andando e colhendo informações e eles descobriram que a cidade era dividida em distritos. A capital apresentava o Distrito Imperial, abrigando o majestoso palácio que ficava no centro. Em seguida, ao redor do Palácio Imperial ficava a ala nobre. Quanto mais poderosa era a família, mais próxima ela ficava do castelo, e dividindo a ala nobre da área civil tinha uma grande muralha. Claro que eles não foram lá, apenas ouviram isso de algumas pessoas. Essas informações fizeram Arthur lembrar da capital do reino de Arcania, com a diferença que aqui havia uma muralha interna dividindo a parte nobre dos demais distritos. Ao norte ficava o distrito dos mercadores, repleto de barracas coloridas e exóticas. Ao leste ficava o distrito acadêmico, com suas torres de estudo e bibliotecas centenárias. Os sons da cidade incluem carruagens rolando sobre paralelepípedos e músicos de rua tocando melodias encantadoras. O aroma de especiarias, incensos mágicos e a cozinha dos estabelecimentos permeiam o ar, criando uma experiência digna única na vida deles. Eles andaram o dia todo e apenas conseguiram explorar um pouco da cidade. Eles não pararam para olhar muitas lojas ou para fazer compras, já que apenas queriam conhecer os locais, e quando a noite chegou eles procuraram uma boa pousada perto do centro e alugaram alguns quartos, tomaram banho e fizeram as demais higienes e saíram para jantar em um excelente restaurante que eles viram mais cedo enquanto andavam pelo distrito dos mercadores. A atmosfera noturna de Excalibur envolvia o grupo enquanto andavam à noite, sentindo os aromas e observando o ambiente colorido e vivo que se mantinha até a noite nas ruas da cidade. Logo eles chegaram até o restaurante Aurora Imperial, localizado no coração do distrito dos mercadores. O Aurora Imperial era uma visão de requinte. A fachada, adornada com encantamentos luminosos, emanava uma luz suave que atraía a atenção dos transeuntes. Ao entrar, o grupo foi recebido por uma decoração que harmonizava elementos mágicos com a rusticidade charmosa do local. O interior era um espetáculo à parte. Mesas elegantemente arranjadas, toalhas de linho impecáveis e cadeiras de madeira polida conferiam um toque de sofisticação. Candelabros flutuantes, iluminados por magias delicadas, proporcionam uma luz suave e aconchegante. Paredes revestidas de madeira escura e ornamentos mágicos de luz completavam a atmosfera. Arthur, Selene, Lutz e Átila se sentaram em uma mesa e começaram a conversar enquanto olhavam o cardápio e riam com piadas sem graça sobre como nenhum dos três irmãos estava acostumado com aquele tipo de ambiente, e algumas pessoas olhavam para eles com desdenho. Arthur, tá querendo deixar a noite mais divertida, diz Átila. Como, diz Arthur. Tá vendo aquele grupinho de filhinhos da mamãe com aquelas roupas tão exageradas? Vamos dar um apavoro neles, diz Átila. Arthur abre um sorriso maléfico. Nem pensar, sem confusão no primeiro dia, diz Selene. É verdade, eu duvido que o Arthur não vai entrar em uma até o final do evento, mas no primeiro dia é sacanagem, diz Lutz. Não precisa ser nada grande, só tá me dando raiva os olhares de superioridade daqueles pivetes. Eles são pelo menos fortes, Arthur, diz Átila. Provavelmente não, dos três nenhum tem uma bênção e só uma das garotas é abençoada, fora que todos têm braços finos e com poucos músculos, e eu tenho uma excelente ideia, mas se for ruim geral aqui se ferra, diz Arthur. Arthur, o que você vai fazer? Diz Selene. Amigo, diz Arthur, levantando as mãos chamando a atenção do garçom. O garçom se aproxima. Senhor, diz o garçom. Qual o prato mais caro possível aqui para mim, minha namorada e meus irmãos, diz Arthur. Parece que temos um excelente convidado esta noite, você está com sorte, mas vejo que é jovem. Nosso prato mais caro é na verdade um prato criado para servir o próprio imperador quando nossa amada chefe é contratada para cozinhar para o rei. É um magnífico filé de quimera grelhado junto ao sangue de dragão da montanha acompanhado de algas encantadas. Cada prato custa 5 moedas de ouro, diz o garçom. Átila, Lutz e Selene se surpreendem com o preço. O preço está ótimo, 4 desses, e de entrada e sobremesa, o que me recomenda, diz Arthur. Muito bem, de entrada por apenas 2 moedas de ouro eu recomendo o carpaccio de truta dourado com molho de lótus encantado, e de sobremesa eu pediria por 2 moedas de ouro torta de maçã dourada com gelato de essência de morango estrela, diz o garçom. Excelente, quero tudo o que sugeriu. Qual seria seu nome? Diz Arthur. Zanin, caro convidado, diz Zanin o garçom. Zanin, tome aqui uma gorjeta pelas suas excelentes recomendações e traga a melhor bebida para acompanhar cada refeição. Nem quero saber o preço, surpreenda-me, diz Arthur tirando 3 moedas de ouro e colocando sobre a mesa.
Todos que olhavam o show se surpreendem e Zanin abre um sorriso e pega as moedas. Obrigado. Qual seria o nome do jovem mestre e seus amigos? Diz Zanin. Eu sou Arthur, essa é minha namorada Selene e meus irmãos Lutz e Átila, diz Arthur. É um prazer conhecê-los, será uma honra servi-los essa noite, se precisar de qualquer coisa pode me chamar, diz Zanin. Arthur acena com a cabeça e Zanin parte para fazer o pedido e depois disso Arthur se vira para a mesa de garotos que estavam olhando para eles com desdenho e dá uma piscadinha fazendo os 5 ficarem com vergonha. Eu não te falei Lutz, o Arthur não tem dó de dinheiro não, diz Átila. Né, quase 50 moedas de ouro para jantar, diz Lutz. Que porra foi essa? Quanto dinheiro você tem? Diz Selene. É verdade, eu nunca te contei sobre meu dinheiro, diz Arthur. Sério Arthur, melhor nem falar então, pensando bem ela é da realeza então ela não se surpreenderia tanto, diz Átila. Não é bem assim, eu sou da alta nobreza e filho herdeiro da minha família e afirmo que nem meu pai tem esse dinheiro todo para gastar, diz Lutz. Como assim? Diz Átila. Claro que a família possui mais dinheiro que o Arthur, mas depois de pagar todas as contas o que fica livre para gastar não é nada comparado ao que o Arthur tem, talvez precisaríamos de uns 10 anos para juntar essa quantia livre, diz Lutz. Oi, bom, temos o que conversar essa noite, diz Selene. Átila, Lutz e Arthur riem. Nesse momento a porta do restaurante é aberta e 8 pessoas entram no local, com uma delas ao centro, um jovem de aproximadamente 15 anos de cabelos brancos cheio de itens mágicos, ao olhar na direção do jovem Arthur se surpreende e se levanta e começa a ir na direção do mesmo. Ace, diz Arthur. O jovem olha para Arthur se aproximando e 2 garotos que o acompanhavam entram na frente de Arthur. Ei, onde você pensa que vai? Você não pode se aproximar do Marquês, diz um deles. Ace abre caminho sobre eles e abraça Arthur. Como você cresceu, diz Arthur. Eu pensei ter te alcançado, mas ainda falta um pouco, diz Ace. Fico feliz em te encontrar aqui, pelo visto veio para o torneio também, vocês estão em 8 né, diz Arthur separando o abraço. Sim e sim, diz Ace. Zanin, arruma minha mesa aqui, 8 pessoas vão se sentar conosco, diz Arthur. É para já jovem mestre, diz Zanin. Zanin arruma a mesa e todos se sentam. Arthur olharia para os amigos de Ace e reconheceria 3 das 5 garotas e abre um sorriso. Espera, Astrid, Jane e Mérida, diz Arthur. Olha só, ele tem boa memória, diz Jane. Sim, diz Mérida. Deixe eu apresentar, Astrid, Jane e Mérida são minhas noivas e esses 4 são bons amigos de Arcania, diz Ace. Os 4 se apresentam. Bem que você falou que ia se casar com elas em Ace, me lembro como se fosse ontem de você pedindo elas em casamento no meio do torneio e do desafio, pelo jeito você ganhou, diz Arthur. Sim, tomamos uma surra, mas também, a bênção dele é ridícula, diz Astrid. Ele sempre foi forte mesmo, mas deixa eu apresentar, essa é minha namorada, Selene e meus irmãos Lutz e Átila, diz Arthur. Irmãos, parece que a família voltou a crescer e te conhecendo, os 2 são monstros, diz Ace. Arthur ativa os olhos que tudo veem e vê que todos os 4 amigos de Ace são abençoados, mas algo chama muita atenção de Arthur, o nome da bênção do Ace, a bênção do Sol. Ele pensava que Ace apenas era proficiente em fogo, mas agora faz ainda mais sentido a evolução monstruosa do garoto. Ace, por algum acaso você sabe da sua bênção, diz Arthur. Ace sorri. Não dá para esconder nada dos seus olhos, na verdade na época você errou, minha bênção não é proficiência em fogo, diz Ace. Você possui bênção do Sol, seu potencial aumentou ainda mais, diz Arthur. Não só meu potencial, se o senhor não tiver levado seu treinamento a sério nestes anos eu acho que consigo vencê-lo, diz Ace. Arthur, ele é forte né, diz Átila. Sim, mesmo tendo apenas uma bênção, esse garoto é um monstro, eu espero que não tenha pegado leve nos treinos, diz Arthur. Nem pouco, diz Ace. Assim a noite seguiu com muitas risadas e histórias compartilhadas entre Arthur, Selene, Lutz, Átila e seus novos amigos de Arcania. O jantar no Aurora Imperial foi uma experiência inesquecível, com cada prato servido sendo uma obra-prima de sabores mágicos e exóticos. Enquanto saboreavam as delícias da culinária do restaurante, Ace compartilhou detalhes sobre sua Arcania depois da partida de Arthur. As façanhas, desafios e descobertas que moldaram o jovem com a bênção do Sol. Ace agora era famoso em todo o reino de Arcania como um promissor guerreiro que havia derrotado muitos inimigos e sido a peça-chave para muitas vitórias na guerra de Arcania contra os goblins e as raposas. Durante a conversa, Ace expressou seu desejo de desafiar Arthur para um duelo durante o torneio. Arthur, curioso para testar os poderes da bênção de Ace, aceitou o desafio com um sorriso confiante. A noite avançou com risos, brindes e uma atmosfera descontraída. Os amigos de Ace e o grupo de Arthur começaram a se entrosar, compartilhando histórias de suas terras natais e aventuras passadas com a melhor parte sendo a reação dos 8 quando descobriram que Arthur, Átila e Lutz mataram um Lorde Demônio. As horas voaram e apenas restava eles nas mesas e poucos garçons à prontidão para atendê-los. É gente, parece que estão apenas nos esperando, diz Arthur. Sim, parece que é hora de ir, diz Ace. Todos se levantam e começam a se despedir. Ace onde vocês estão ficando, diz Arthur. Estamos no hotel próximo à entrada sul para o Distrito Nobre, se chama Pousada Maçã Dourada, diz Ace.
Certo, amanhã eu vou fazer uma visita junto da Selene. Vamos sair e fazer algumas coisas, só os casais para botarmos o papo em dia, diz Arthur. Olha aí Lutz, tá tirando nós dois só por não estarmos namorando, diz Átila. Tô vendo, deixa eles, que tal sairmos para caçar naquela floresta ao norte, tirando os 5 pombinhos, tá todo mundo convidado, diz Lutz. Por mim tudo bem, quero ver o quão bom precisa ser para conseguir lutar contra um Lorde Demônio, diz um dos amigos de Ace. Assim os grupos se separam indo cada um para sua pousada. No dia seguinte, como combinado, os grupos se dividem com Átila, Lutz e os 4 amigos de Ace indo explorar a floresta ao norte do Império e eles acabaram se unindo à parte da matilha de Arthur que serviu como meio de transporte. Já os casais passaram o dia gastando dinheiro em diversas lojas pelo Império, roupas, armas, acessórios e comida. No final do dia os casais já estavam bem próximos um do outro e Selene formou uma boa amizade com Ace, Astrid, Merida e Jane e eles estavam jantando juntos mais uma vez. Ao final do jantar as meninas foram ao banheiro juntas, ficando somente Ace e Arthur na mesa. Uma coisa que eu queria te falar faz tempo, mas não queria dizer na frente da Selene, afinal não sei se ela gostaria. Fiquei feliz que você conseguiu seguir em frente e conseguiu ser feliz ao lado de alguém, fiquei com medo de você não encontrar ninguém especial, diz Ace. Como assim? Por que isso do nada? Diz Arthur. É bobeira minha, achei que depois da morte da Catarina vindo logo em seguida de tantas coisas ruins, eu jurava que você ia ser um solteirão, até pensei em te apresentar algumas garotas, diz Ace rindo ao final. Uns segundos se passam com Ace esperando a resposta olhando na direção da multidão até que ele olha para o rosto de Arthur e vê uma expressão travada. Como assim, quando ela morreu, diz Arthur. Espera, você não sabia, antes mesmo de você sair de Arcania, eles fizeram um mural onde os refugiados relataram quem eles tinham certeza que estavam mortos, diz Ace. Arthur deixa uma lágrima cair. Você não olhou não é, foi mal, diz Ace. Não tem problema, vida que segue, acho que já vamos acertar as contas, me deu um mal-estar, diz Arthur. Arthur, você sabe o quanto eu gosto de você, você foi o pai, irmão e amigo que eu nunca tive, eu apenas quero o seu bem, não se feche como fez em Arcania, vai descansar e conta para Selene, diz Ace. Arthur sorri. Beleza, mas fica tranquilo, só doeu, eu estou bem, diz Arthur. Então tá, é melhor estar 100% porque depois de amanhã eu quero que você me acompanhe no jantar imperial, já que cada convidado pode levar um acompanhante, diz Ace. E suas noivas, diz Arthur. Elas são 3 e eu só posso levar uma pessoa, você vai estar me fazendo um favor, diz Ace. Fechado então, diz Arthur. Logo as meninas voltam e depois de um tempo cada um vai para sua pousada descansar.